Oi, migas! Venham passar mais um dia comigo no SeaWorld. A gente chegou bem cedo, a primeira montanha-russa que a gente foi na Mako, ela tava sem fila nenhuma, ela é a maior montanha-russa e a gente conseguiu ir 2 vezes seguidas. Depois a gente foi nessa simulação que a gente nunca tinha ido antes e é como se você estivesse, no mundo, assim, da Antártica. E aí no final dava pra ver alguns animais. Gente, olha o tamanho desse leão marinho. Foi bem legal, dava até pra ver a respiração dos animais e era como se fosse a casa de algum pesquisador lá embaixo. Na área da Pipeline tinha essa área aí que era chamada Oceano das Memórias, que aí embaixo de cada árvore tinha os presentes de cada ano, 1970, 80. Eu achei muito legal. Depois a gente foi tomar café da manhã, a gente comeu uma pizza nessa pizzaria e a gente passou lá na Vila Sésamo. Gente, eu acho essa vilazinha a coisa mais fofa do mundo. Ela é cinematográfica, ela é muito legal. E tudo interage, sabe? Nossa, ela é muito bonitinha. Aí a gente descansou, depois a gente foi assistir o show da Orca. O show que a gente foi meio-dia e a dica que eu dou pra quem vai assistir esses shows é ir pegar os horários mais cedos, porque é o horário que elas estão mais dispostas e elas acabam fazendo mais coisas do que quando é mais à tarde. Olha elas batendo palma, gente. Olha isso aqui, eu fiquei chocada com a velocidade dela. E aí ela passou jogando água em todo mundo, fazendo vários mortais, foi bem legal. É só pra mim ou essas casinhas, né, pintadas dessa cor dá uma impressão de Havaí, gente? A gente foi na nossa outra montanha-russa, que essa aí era a Quimolha, e a estética dela era toda como se fosse a cidade perdida de Atlântida. E aí a gente viu um monte de gente saindo ensopado, a gente ficou, ué, gente. Dentro dela era toda temática, toda decorada, era bem legal também, gente. Ela era como se fosse uma montanha-russa mesmo, só que na água. Amigas, aí agora era a hora da tão temida descida que todo mundo fala que molha horrores. E eu vou contar pra vocês que a gente saiu quase seco dessa descida. Aí eu falei assim, nossa, mas a gente nem se molhou. Pra quê que eu fui falar? Mal sabia eu. Foi nessa descidinha aí, gente, que a gente ficou ensopados. Minha calça legging tinha mudado de cor. A gente saiu ensopados, tá bom? A gente teve que ficar no sol porque a gente tava num nível assim que não dava. Teve um show do golfinho bem legal, depois a gente foi nessa montanha-russa Pipeline, que pra quem não sabe é a montanha-russa que você vai simplesmente em pé pra simular um surf. Eu tava tão ansiosa pra ir nela, e ela é tão rápida e você vai literalmente em pé. O banco dela, desce e sobe assim, e aí você regula. Nossa, gente, é muito legal. Pra mim, essa é a minha montanha favorita do parque. Ela é muito legal. Parece muito que você tá numa prancha. Depois a gente foi no aquário dos tubarões. Olha o Menino Nemo, gente. E aí tinha vários tubarões legais. Gente, olha esse aí que eu gravei bem pertinho. Eu nunca tinha visto um tubarão assim antes, gente. Gente, a maioria deles estavam dormindo. Depois a gente foi na Manta, que pra quem não sabe, é a montanha-russa que vai deitada. Gente, esse parque pra mim tem as melhores montanhas-russas de todas. E a gente quase não pegou fila também. Olhem os flamingos rosa, que fofos, gente. Depois a gente foi almoçar, pizza de novo, né? A gente tava descansando um pouquinho. A gente não se contentou, a gente teve que ir na Pipeline de novo. E foi a coisa mais linda, porque a gente foi no pôr do sol, deu pra ver assim, nossa, ficou lindo demais. Gente, esse parque à noite, no Natal, é surreal de lindo. Olha o tamanho dessa árvore, que coisa mais linda. Gente, tinha essa máquina aí de raspadinha, que era de graça, a gente pegou horrores. Quando já tava de noite, a gente tava na área dos pinguins, a gente foi ver eles e também foi na montanha-russa, que tava a fila minúscula. Gente, olha isso, mano, eles são muito fofos. Eles são as coisas mais fofinhas do mundo. A fila vazia. Gente, eu acho essa montanha meio infantil, mas eu gosto dela. Foi bem legal também. Depois teve um espetáculo de uma bailarina dentro de uma bolha, foi bem legal. A gente sentou lá no estádio que ia começar as apresentações. Primeiro teve as apresentações das árvores, que tocava as músicas natalinas e todas as árvores ficavam piscando. E depois começou o tão esperado espetáculo do gelo. Gente, foi muito legal. Tinham várias danças e eu ficava chocada com os mortais que eles davam, sério. Eles davam uns mortais, eles faziam uns passos bem legais. E foi bem legal de assistir. E depois da apresentação do gelo, antes do parque fechar às 10 horas, começou o show de fogos, que também foi muito legal. Teve vários fogos. Gente, eu achei muito lindo todos os fogos, eu sou apaixonada. E essa foi a última coisa que a gente fez, porque, tem o show e aí já fecha o parque. Mas eu mostrei um pouquinho aí pra vocês de como foi, e essa foi a última coisa que a gente fez. Foi isso, migas. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo!